E aí, pessoal? Ai, que bom! Estamos de volta com mais um Aliadas com Ali Clement. E eu começo o programa hoje com uma provocação. Imagem é tudo. Estamos constantemente numa vitrine nessas redes sociais. Bom, para falar sobre isso, eu trouxe hoje a empresária da área de comunicação corporativa. O que é isso, né? Nós já vamos descobrir. Marta Becker, para falar sobre reputação, gestão de crise, imagem. Marta, esse assunto é muito atual. Muito. Em primeiro lugar, obrigada. Amei estar contigo, amei o convite, uma delícia. E é um tema que eu gosto muito de falar e é um tema extremamente atual. Por quê? Porque cada vez mais as marcas e até as pessoas, porque a gente é uma marca, a gente carrega o nosso nome, que é uma marca, a gente está mais exposto com as redes sociais. Não só a gente se postando, mas às vezes tu tem uma empresa, tu tem um negócio, seja pequeno, médio ou grande porte, pessoas que entram no teu estabelecimento, clientes, parceiros, os próprios colaboradores podem fazer uma postagem de um serviço ou de um produto de uma forma inadequada e isso gerar uma grande crise. A gente sabe que muitas vezes os próprios veículos tradicionais acabam se pautando porque a crise começa nas redes sociais, uma pessoa posta, vai lá outra pessoa e reposta, vai lá outra pessoa e comenta, e isso gera uma grande crise de imagem. Pois é, as pessoas ainda têm a percepção equivocada de que só grandes marcas ou grandes figuras públicas precisam se preocupar com isso ou estão expostos, mas o fato é que hoje, como tu mencionou, todo mundo carrega a sua marca diariamente. Ali, eu até vou te dizer uma coisa. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um muito pequeno ainda, que vai fazer 6 anos, e tenho um de 16 anos. E eu sempre digo assim, a reputação deveria ser ensinada desde pequeno em casa. Porque se teu filho tem, eu digo pro meu filho mais velho, João Paulo, se tu tens uma boa reputação, o dia que tu esqueceres o tema, tu tem credibilidade para chegar e negociar com a professora. Agora, se a tua reputação tá ruim na escola, tu não tem essa liberdade de pedir uma chance de entregar o trabalho até um outro dia. Então, imagem e reputação a gente constrói todo dia, diariamente, e às vezes uma palavra inadequada, uma postagem inadequada. Quem já não viu uma pessoa fazendo um desabafo, falando mal de uma amiga, de um ex-namorado? Na hora da emoção, a pessoa vai ali para as redes sociais, se solta e depois até se arrepende. Então, uma postagem inadequada pode destruir a reputação de uma pessoa, de uma marca, de uma empresa. É difícil da gente construir a reputação, é a longo tempo, não é de um dia para a noite. Eu sempre digo que a reputação é um dos ativos mais importantes de uma marca, independente da marca. Uma marca é tão importante quanto a estrutura física, ter 1.000, 2.000 funcionários, ter um faturamento impressionante, mas a reputação é um ativo muito importante. E de uma hora para outra, ela pode ser baqueada, como eu digo. Pois era isso que eu ia te perguntar. O que fazer para construir uma boa reputação? Bom, em primeiro lugar, eu sempre digo, né, quando eu falo com os clientes, eu tenho falado muito sobre esse tema em algumas palestras, não basta a empresa colocar aquele na parede, missão, visão, valores, né, que todas as empresas têm, ela tem que praticar no dia a dia. Cada vez mais as empresas têm telhado de vidro porque estão mais expostas por tudo isso que a gente falou, de momento que a gente vive, de redes sociais, de transparência. Então, elas precisam praticar. Outra coisa que eu acho extremamente importante é um discurso alinhado. O que eu quero falar com isso? Não basta o CEO da empresa fazer tudo certinho, falar bem, ser um bom porta-voz para a imprensa, se a recepcionista lá, a secretária, às vezes não tem o mesmo discurso da empresa, não tá com ela no dia a dia a missão, os valores dessa empresa, e aí vai chegar alguém e ela vai tratar mal, né? Vai ter uma frase preconceituosa, que isso hoje em dia é um absurdo, a gente hoje sabe. Não é mais aceito. Não é mais aceito. Cancelamento na hora. E tem que ser, né? E tem que ser, porque é um absurdo, né? Não se espera isso de um ser humano, né? De uma pessoa, mas a gente sabe que existe. Então, assim, não basta o CEO estar preparado para uma prevenção de crise, ter um discurso bacana, se o seu funcionário, se o seu colaborador, no dia a dia vai tratar mal alguém, vai receber mal. Na hora pode ser postada aquela frase, quantas matérias a gente vê, né? Matérias nacional de pessoas que tratam mal um funcionário, né? Então, esse discurso precisa estar muito alinhado. Toda grande empresa, e até de médio
porte, é muito bacana que ela faça um trabalho de prevenção de crise, antes da crise. O que é isso? Eu sempre comparo assim, é como você ir até o médico fazer um check-up. Ah, não, mas eu tô bem, tô me sentindo bem. Mas faça um check-up, vê se você não tem algum problema. Dá uma conferida para ver se está tudo funcionando bem. Exatamente. Então, é muito importante que as empresas tenham essa consciência de alinhamento de discurso, de prevenção de crise, onde se faz um manual de crise. O que é o manual de crise? Agora mesmo a gente está fazendo para uma grande empresa. É tu colocares num livrinho todas as possíveis crises que possam acontecer, né? Porque por mais que a gente faça tudo certinho, as pessoas, as empresas, as marcas... Sim, estamos lidando com seres humanos que são falíveis, né? Exatamente. E como é que a gente iria se posicionar? Na hora da crise, é muito importante que a empresa se posicione, né? Aquela coisa, a empresa não quis falar com a imprensa, a empresa não quis dar o seu... né? Mas tem que ter um jogo de cintura, tem que ter uma empatia, se posicionar de que forma? De forma reativa com a imprensa, de forma proativa. A gente primeiro tem que comunicar aos colaboradores, porque é muito ruim uma empresa grande ou de médio porte, os colaboradores ficarem sabendo da crise pela imprensa e os colaboradores não estarem a par. Então tem todo um cuidado que tem que se ter na prevenção e na hora da gestão da crise e no pós-crise, né? Passou a crise, o que a gente vai fazer agora para resgatar a nossa credibilidade? A credibilidade perdida. Marta, considerando o que tu já falou e puxando, né, desse cenário onde a gente lida com grandes empresas, com muitos colaboradores, e adaptando para a vida das pessoas, das pequenas empresas. Dá para dizer que a reputação é, sim, uma construção de várias ações que embasam aquela credibilidade, porém, por outro lado, a autenticidade é essencial para que percebam o quanto aquilo é verdadeiro. E aí eu te pergunto, nós como pessoas... temos que ser autênticos, né? Porque senão não vende. Tu sabes que ninguém compra porque vê que é falso. Ontem aconteceu uma coisa muito, até comigo, uma coisa bem banal que aconteceu comigo. Eu fiquei pensando isso, se aplicando ao meu negócio, tem muito a ver. Eu parei na sinaleira ali na Ipiranga, perto ali do Planetário, e veio um rapaz, sempre tem gente pedindo dinheiro. Às vezes eu dou, às vezes eu não dou, aquela coisa, porque às vezes nem tenho ali dinheiro e tal. E aí veio um rapaz com um cartaz daqueles que estão todo pintados de prata. Me ajude, bem assim, me ajude, porque eu quero fazer os 15 anos da minha filha. Eu ajudei, porque eu achei tão verdadeiro. Ele podia dizer, estou com fome, podia inventar um monte de coisa. Pô, mas ele foi tão honesto e tão verdadeiro. Era o sonho dele que ele tá tentando realizar pra filha. E a gente que é mãe, né? Claro. Sabe que a gente já tem a empatia de, mas, né? Fiquei assim, me deu uma dó. Ele quer fazer uma coisinha ali pra filha, comemorar, celebrar a vida, né? Mas eu achei tão autêntico a comunicação dele, não deixou de ser uma comunicação ali na sinaleira, aquilo tão verdadeiro que me emocionou, sabe? E eu acho que cada vez, fazendo uma comparação, Ali, cada vez a gente vive um momento... tem um lado bom, tem gente que fala bem da internet, que fala bem das redes sociais, tem gente que fala mal, mas eu acho que a gente vive muito a verdade, né? A transparência. Cada vez as empresas precisam ser verdadeiras. Eu não faço um trabalho de responsabilidade social, por exemplo. Bom, então não vamos divulgar se tu não faz, porque senão, né, lá na frente isso vai dar problema. A autenticidade, cada vez ela é mais valorizada, né? E toda empresa, obviamente, que tem um trabalho bacana, que tem esse olhar social, isso eu não tenho dúvida que o consumidor também valoriza, né? Uma coisa importante em relação à reputação, em relação à crise, a gente não pode esquecer, a gente pensa muito em Face, em Instagram, WhatsApp. O WhatsApp também é um risco, né? Certamente quem está ouvindo aí em casa, muita gente já passou pelaquela situação. Podia se printar, falar alguma coisa errada. Já aconteceu, inclusive, comigo, né? De mandar para uma pessoa e mandar para outra, né? Então, assim, muitas crises que teriam várias para se pensar, muita é o WhatsApp, né? Tu mandar uma mensagem errada para a pessoa, ou aquela mensagem vazar, ou tu botar de forma inadequada uma crítica. Então, tem que ter muito cuidado com o WhatsApp. Dizia que a gente não deve deixar nada escrito que a gente não falaria olho no olho. É mais ou menos isso, né, É mais ou menos isso. Tá, e o que fazer quando o circo pegou fogo? A gente vê, por exemplo, né, o Neymar volta e meia envolvido. Jogador de futebol tá sempre, né? Então lá e vem uma história à tona.
E eles são marcas, são marcas que vendem. Não, e é tão importante isso que tu tá falando, que muitas marcas, a gente sabe, né, deixam de patrocinar um personagem, um artista, se eles se envolvem em algum barraco, ou alguma coisa que não é bacana, ou alguma crise de imagem, porque qual é a marca que quer se aliar, né, que quer se associar a uma pessoa que teve uma atitude que não foi bacana para a sociedade. Então, as marcas, inclusive a gente lá na agência que trabalha muito com influenciadores, a gente sempre dá uma analisada na postura daquele influenciador, se tem uma postura bacana, porque ninguém quer se aliar a uma pessoa que tem uma crise de imagem, né? Tem que estar aliadas. Com aliada. Com as aliadas aqui, aprendendo verdade, sobre esse tema. Verdade. Mas eu fiz questão de a gente tratar sobre isso, porque nós temos um público de grandes empresas, mas de pessoas que têm os seus negócios e precisam entender, primeiro, que sim, é importante estar nas redes sociais, criar a sua reputação. Claro que mas sim. que tem que saber gerenciar isso, né? Com certeza, com certeza. E eu sempre digo que as redes sociais é uma oportunidade, né, muito bacana de tu gerar conteúdo. Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou, sei lá, esteticista, independente da área, eu posso gerar um conteúdo que vá me trazer credibilidade, que vá me trazer reputação, sempre em cima da verdade e sempre filtrando. Será que isso aqui pode ser mal interpretado? Na hora da crise, tu me perguntaste antes, na hora da crise, o que se faz? Estourou a crise. Bom, em primeiro lugar, toda empresa deve ter um comitê de crise. As médias e as grandes normalmente têm. O que é o comitê de crise? É um grupo de pessoas do marketing, do jurídico, da diretoria, que se junta rapidamente, seja por WhatsApp, seja pessoalmente, né, uma sala de crise, para ver o que vão fazer. Posiciona, né, a empresa, nunca aquela coisa, a empresa não quis falar com a imprensa, a empresa não quis se posicionar, não é bacana. Tem que ir se manifestar. Normalmente, transparência, sim. Transparência, né, com essas pessoas que são lideranças da empresa, e aí vai se monitorando, né, porque eu sempre digo assim, ó, a gente trabalha, minha agência tem 23 anos, há 23 anos eu trabalho com crise. E modéstia à parte, domino muito essa área. Mas cada crise, tu tem que ter um pouco de empatia também. Cada crise é uma crise. Então, tu tem que entender se é o momento de tu trabalhar reativamente, se é o momento de tu... Dependendo da crise, se a crise caiu um avião, por exemplo, uma crise muito grande, não tem como tu ser reativo, tu tem que ser proativo com o posicionamento, porque todo mundo vai falar daquele assunto. Então, tu tem que ter a sensibilidade de entender o que é a crise e rapidamente ter a agilidade. A agilidade é essencial, né? Tu não pode esperar. Hoje em dia, a notícia... Acontece uma coisa lá no Japão, tu já fica sabendo aqui na hora. Imediato, né? Então, assim, ó, tu não pode ficar pensando, vamos mandar para o jurídico aprovar, vamos mandar... Então, por isso que esse comitê já tem que estar preparado caso aconteça alguma coisa. É mais ou menos como puxar as máscaras de oxigênio e organizar para minimizar os danos e depois recompor a sua imagem. Vocês já viram, né, que aqui no Aliadas nós temos, inclusive, bombeiros de imagem à disposição para auxiliar no momento em que a coisa fica crítica, os problemas sempre surgem. A questão é como lidar com eles. Marta, muito obrigada. Eu agradeço. Por essas dicas valiosíssimas, e você não sai daí que tem mais.